Bom, eu vou falar um pouquinho para você a respeito desse livro, né, que o nome é Rápido e Devagar, Duas Maneiras de Pensar. Todos nós temos essas duas maneiras de pensar, tá bom? Eu vou te explicar e vou te mostrar que você vai ver que você está dentro, sim. Então, olha aqui. Primeiro, se eu te fizer a seguinte pergunta, quanto é 2 mais 2? Dali a pouquinho, se eu te fizer outra pergunta, quanto que é 17 mais 38? Você concorda comigo que na segunda pergunta foi um pouquinho mais complicado de responder? Você teve que parar e pensar? Pois é. Aí você entende que existe um jeito rápido, uma forma rápida e uma forma mais devagar da gente dar as respostas, não é? Todos nós somos assim, tá? A primeira pergunta, você provavelmente, respondeu assim que eu terminei de falar. Foi automático, não é? Foi sem nenhum esforço. É o que nós chamamos, é que o livro trata de sistema 1. O sistema 1 ele, por exemplo, te ajuda a dirigir numa rua mais calma, te ajuda a ler, a andar. São situações em que você faz, não é? E que não precisa pensar, é automático. Beleza? Essa é a forma rápida. O sistema 2 é o nosso sistema lógico. Você precisa de um esforço, você precisa concentrar, você precisa focar. Beleza? Né? Cansa um pouquinho. Eu costumo falar para os meus alunos que pensar dói. É quando a gente utiliza essa segunda forma, é a forma mais devagar. É a forma que existe o nosso esforço, mesmo para dar uma resposta a uma situação, a uma pergunta, de repente. Né? Esse sistema, 2, serve, por exemplo, quando você precisa estacionar numa vaga mais apertada, você tem que parar e pensar, você não vai automático ali. Você precisa, por exemplo, preencher um formulário, discutir ideias. Então, todas as vezes que você tiver que parar um pouquinho para dar uma resposta, você está utilizando o nosso sistema 2. Quando a resposta for automática, você está dando um, mas muita calma nessa hora, porque eu sei, criatura, que muitas vezes você faz o contrário. Numa situação em que você deveria pensar um pouquinho para dar aquela resposta, você, automaticamente você dá. E vice-versa. E é aí que está o nosso grande erro. Né? Muitas vezes, para economizar tempo, a gente não para dar uma resposta. E aí sai coisa errada. Você fala uma coisa errada. Você dá uma informação errada. Você toma uma atitude errada. Porque você simplesmente não parou e pensou. Porque pensar, gente, dói. Eu costumo falar com meus alunos, pensar dói, mas é fundamental na sua tomada de decisão, na tomada correta de decisão. É claro que se você utilizar sempre desse sistema, você vai ficar cansado. Quantas vezes você já não parou e pensou, nossa, eu estou cansada. Cansada de quê? De pensar. Porque você utilizou muito desse recurso, né, do sistema 2 que não precisava. Então, achar o meio termo é fundamental, tá bom? E lembrando, assim, que dentro desse livro, né, existe um negócio chamado efeito priming. Priming é o quê? Calma, eu vou falar. Todos nós sofremos influências de grupos ou então influência da televisão, influência da internet para nossa tomada de decisão. Todos nós somos influenciáveis, você querendo ou não. Quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo que está nesse livro aqui do efeito Prime. Que é o quê? Segundo o livro, é o seguinte: estudos demonstram que pessoas expostas a símbolos do dinheiro, aqui na tela, no fundo do seu computador ou no fundo do seu celular, se você colocar aqui uma nota de um dinheiro, de dólar, seja lá o dinheiro que for, tá? Você tende a ser mais focado, você tende a resolver problemas mais difíceis, mas consequentemente o seu comportamento ele é um pouco mais individualista e egoísta. Isso está aqui no efeito Prime. Quer ver outra coisa aqui? Por exemplo, que você vai entender melhor? É o seguinte. Eu estou dando uma aula para você e em todos os meus slides tem lá o número 3. No cantinho superior. Todos os meus slides têm o número 3, o número 3, o número 3. Se eu, de repente, aleatoriamente, ao final da aula, não tem nada a ver com a matéria que eu estou explicando, te fizer a seguinte pergunta. Fale para mim 3 números. Com certeza, gente, o número 3 vai estar ali. Isso é o efeito Prime. Consegue entender o que é isso? E como isso influencia na sua tomada de decisão, no seu comportamento? Então, muita atenção naquilo que você vê todo santo dia, naquilo que você lê todo santo dia, naquilo que você pega de notícia todo santo dia. Isso vai influenciar no seu comportamento e na sua tomada de decisão, sim. Isso é fato, já ali contestado, confirmado, tá bom? Outra coisa também aqui que diz o livro, e para finalizar esse assunto, porque essa é uma aula muito extensa e não é o caso agora, todos nós somos compostos de 2 eus. Como assim, professora do céu? Eu sou só eu, única? Não, criatura, não é. Todos nós, por exemplo, temos o nosso eu experiencial. Que palavra difícil é essa? É o seguinte, o eu experiencial é quando a gente vive o nosso presente. Exemplo, tá? O que você vai almoçar amanhã? Por exemplo, agora são 5 horas da tarde.
né? O que você vai almoçar amanhã? Caramba, eu nem pensei, eu tô vivendo o meu hoje, eu ainda tenho que pensar o que eu vou jantar. Isso é viver o presente. Você não vai projetar no amanhã. Mas, contudo, entretanto e todavia, tem o nosso eu, que é o nosso eu recordativo. Que é o quê? Que é quando nós vivemos, ó, lá nas lembranças do passado. Tem muita gente que vive assim. Mas só que muitas vezes, quando a gente fica de olho lá no nosso passado, vivendo no passado, a gente não vive da maneira correta. Nós vemos da maneira errada. Nós lembramos muitas vezes da maneira errada. Sabe por quê? A gente tende a lembrar dos picos. Os picos são o quê? São as nossas experiências positivas e negativas. Tem muita gente que vive só aqui ó, no negativo, mas esquece de lembrar o quanto isso durou. Quanto tempo de fato você ficou vivendo aquela experiência negativa? Ou quanto de fato você ficou vivendo aquela experiência positiva? E isso tudo, esses dois eus, determinam o quê? O nosso comportamento, a nossa forma de pensar. E para tudo tem o quê? O meio termo. É como eu falo para os meus alunos: não existe só o preto e o branco, existe o cinza. O cinza é exatamente o meio termo. Então aprendemos a viver no meio termo, a tudo, em relação a tudo, tá bom? Seja na sua tomada de decisão rápida e devagar, seja no efeito Prime, que você tem que saber exatamente se a sua decisão, se o seu comportamento está realmente, de fato, coincidindo com aquilo que você é, com aquilo que você sabe de si, ou se você está sofrendo muita influência do seu meio. E o terceiro, lembre-se, os seus dois eus. Você está muito vivendo hoje, ou está vivendo lá no passado, ou está vivendo no futuro. Atenção, tá bom? Espero que tenha ficado entendido um pouquinho sobre essa questão do modo de pensar rápido e modo de pensar devagar, tá bom? Nos vemos por aí. Tchau, tchau.